Meus amados irmãos, saúdo a todos com a paz do Senhor. Abra sua Bíblia, segunda carta do apóstolo Pedro, segunda carta, sendo o capítulo 2. Eu quero aqui agradecer o carinho da igreja, pastor Antônio Veiga, ficou na responsabilidade, Deus continue abençoando. Muito obrigado, pastor Antônio Deus, toda a igreja que oraram por nós. Segunda Pedro, capítulo 2. Segunda Pedro, capítulo 2, versículo 1 a seguir, diz assim: E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina perdição. E muitos surgirão, e muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. E por avareza farão de vós negócio com palavras fingidas, sobre os quais já de largo tempo não será tardia a sentença, e a sua perdição não dormita. Porque se Deus não perdoou aos anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservado para o juízo. E não perdoou ao mundo antigo, mas guardou a Noé e o pregoeiro da justiça, com mais de 7 pessoas, ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios, e condenou a subversão as cidades de Sodoma e Gomorra, reduzindo-as a cinza, e pondo-as para exemplo aos que vivessem impiamente. E livrou o justo Ló, enfadado da vida dissoluta dos homens abomináveis, porque este justo, habitando entre eles, afligia todos os dias a sua alma justa, pelo que via e ouvia sobre as suas obras injustas. Amém? Poder tomar vossos assentos. Obrigado pela reverência à leitura da palavra de Deus. Meus amados, continuando aqui a segunda carta do apóstolo Pedro, terça-feira passada falei que essa segunda carta foi para combater heresias. Já depois, a primeira carta era sobre a perseguição externa. E agora era a perseguição interna, que estavam minando a fé daqueles irmãos. E capítulo 2 é uma advertência contra os falsos mestres. E Pedro, ele começa o capítulo 2, ele dizendo que não apenas homens de Deus, inspirados pelo Espírito, estiveram presentes no Israel do Antigo Testamento, mas também falsos profetas se levantaram no meio do povo. São homens astuciosos que dizem ser autênticos porta-vozes de Deus. Todavia, a sua mensagem prova que são impostores, procurando desraigar e desviar o santo rebanho para longe da verdade e do sumo pastor, suscitando dúvidas e desordens
de todo tipo. Deus não se deixa escarnecer. Esses obreiros da iniquidade receberão no juízo do Todo-Poderoso o galardão da injustiça e perecerão na sua própria corrupção. Quais são as características dos falsos mestres? Assim como no Antigo Testamento, eu falei, surgiram falsos profetas no meio do povo e eles desviaram o povo de Deus. Muitos falsos mestres, eles infiltraram na igreja no início da era cristã, conturbando-a e causando grande estrago. Hoje, a situação não é diferente. Há falsos obreiros espalhados por todos os lugares, precisando estar alerta para não sermos engoldados por ensinos errôneos. E aqui no intuito de advertir-nos, a palavra de Deus nos apresenta quais as características que facilita a identificação dos falsos profetas ou falsos mestres. Primeiro, interesse na popularidade. A primeira interesse é a popularidade. Os falsos profetas descritos no Antigo Testamento estavam mais interessados em serem pessoalmente populares. Não era seu interesse dizerem a verdade. Eles falaram para agradar o povo. Anunciava e tinha visões de paz, quando Deus dizia que não haveria paz. Popularidade é algo peculiar dos falsos. É ser conhecido, principalmente por anunciar aquilo que agrada o povo, aquilo que satisfaz o ego da pessoa, aquilo que não confronta, e quando não confronta, está tudo bem, porque a palavra de Deus, ela nos confronta. A verdadeira palavra de Deus, o evangelho genuíno, ele nos confronta. Mas a mensagem desses falsos profetas, ela é mais para massagear o ego do que confrontar. E com isso traz uma grande popularidade. Igrejas que não têm um compromisso com o evangelho genuíno, que não é necessário mudança, vinha como está e é proibido mudar, são abarrotadas. Mas a preocupação é que esses homens terão que prestar conta dessas vidas a Deus. E Ele deixou a sua palavra para nós instruir a sua igreja, orientar a sua igreja. Se eu distorcer o evangelho, já estou saindo fora do plano dele, da direção dele, daquilo que ele deixou para orientar a sua igreja. O profeta Ezequiel, capítulo 13, e versículo 16 diz: os profetas de Israel que profetizam de Jerusalém e veem para ela visão de paz, não havendo paz, diz o Senhor Jeová.
pregoavam uma paz que na realidade não havia e não era nem o projeto de Deus para aquele momento ter paz. Nos tempos do rei Acabe, havia um falso profeta lá chamado Zedequias. Ele afirmou que Israel venceria a batalha contra os sírios. E havia um profeta verdadeiro, homem de Deus, chamado Micaías, profeta de Deus. Ele predisse o desastre se Acabe fossem a guerra. Mas Zedequias, como ele era popular e a sua mensagem era agradável, Acabe não se intimidou e saiu à guerra contra os sírios e pereceu tragicamente. Vamos lá para o primeiro livro dos Reis, capítulo 22. Capítulo 22 nos narra uma visita amistosa do rei Josafá, rei do sul, visitando Acabe, rei do norte. Havia um parentesco entre os dois, que o filho de Josafá casou com a filha de Acabe. Então se tornou uma amizade. E quando a Josafá chega ali para visitar, ele convida para lutar contra os sírios, resgatar a cidade de Ramote-Gileade. Quando ele fala, Josafá concorda de ir com ele à batalha. Mas Josafá, ele procura o rei de Israel para consultar o Senhor. Primeiro, a palavra do Senhor, para saber se Deus estava naquele negócio. Logo, imediatamente, juntou uns 400 profetas ali de Acabe, e foram unânimes que eles iam e o Senhor entregaria na mão do rei. Josafá tinha um temorzinho mais de Deus do que Acabe. Ele não aceitou aquela profecia daqueles 400. Procurou se não tinha outro. Interessante quando Acabe diz, versículo 7, e diz, porém, Josafá: não há aqui ainda algum profeta do Senhor, porque ele entendeu que aqueles 400 não eram do Senhor. Aqueles não eram do Senhor. Ele procurou se havia pelo algum profeta do Senhor, ao qual possamos consultar. Ele não acreditou naquela unanimidade. E é perigoso esse negócio de unanimidade. Às vezes, nem sempre, se não for direcionado por Deus, pode trazer prejuízo. E ele, então, quando ele falou isso, ele respondeu a Josafá: ainda um homem, ele nem conhecia, ele sabia, ainda um homem por quem podemos consultar o Senhor, porém eu aborreço, porque nunca profetiza de mim bem, mas só mal. Este é Micaías, filho de Ilá. E disse Josafá: não fale, ó rei, assim. Ele repreendeu ele. Por que ele disse que não só falava mal? Porque não falava aquilo que lhe agradava. Ele não profetizava aquilo que agradava ao rei, mas aquilo que o Senhor colocava no coração. E um verdadeiro profeta de Deus, ele entrega aquilo que Deus coloca no seu coração. Ele não está preocupado com popularidade,
Ele não está preocupado em agradar o ego de alguém, mas e sim de fazer a vontade daquele que o chamou. Então, ele repreendeu ele. Imediatamente mandou chamar. Ele mandou buscar. E ali naquele período que foram buscar Micaías, estava lá esse Zedequias, filho de Queneana. E ele ali fez uma encenação como os sírios seriam consumidos. Então a vitória era garantida. Segundo ele, o portador que foi chamar Micaías já deu a sentença para ele, que ele tinha que concordar com o que os outros tinham falado. E ele, quando ele falou isso, ele disse: eu vou falar aquilo que Deus colocar no meu coração. Como ele chega e disse: olha, eu vou falar aquilo. Ele disse assim no versículo 14: porém Micaías disse: viva o Senhor, que o que o Senhor me disser, isso falarei. O outro tinha dito para ele que ele precisava. Versículo 13 é como se dissesse: tu vai falar dessa maneira, porque os outros já falaram, e tu tem que concordar com o que eles falaram. E ele disse: não, vou falar aquilo que Deus colocar para mim falar, disser que eu falo, eu vou falar. E aí ele, quando ele vem, e o rei já procura ele. Ele no momento ele quis recuar. E o rei disse: não, fala aquilo que Deus falou. E quando ele disse, no versículo 17, então disse ele: vi todo Israel disperso pelos montes, como ovelha que não tem pastor. E disse o Senhor: estes não têm Senhor, torne cada um em paz para a sua casa. Ou seja, acaba, manda o povo voltar, todo o seu exército, para suas casas, porque não vão, porque o Senhor não vai dar a vitória. É como se ele estivesse falando dessa maneira: todo mundo para casa, porque a morte do rei estava garantida aqui, pela forma desse, que a ovelha é um rebanho sem pastor, porque foi tirado um pastor do rebanho. E ele mandou voltar. Então o rei de Israel disse a Josafá: não te disse eu que ele nunca profetizará de mim bem, senão mal? Ele teve ali como uma ameaça. E o profeta continuou falando. Micaías, ele disse: então disse ele: ouve, pois, a palavra do Senhor. Viu o Senhor sentado sobre o seu trono, e todo exército do céu estava junto a ele, e a sua mão direita e a esquerda. E disse o Senhor: quem induzirá Acabe, e que suba e caia em Ramote de Gileade? E um dizia desta maneira, e outro de outra. Então saiu um espírito e se apresentou diante do Senhor e disse: eu induzirei. E o Senhor lhe disse: com que? E disse ele: eu sairei e serei um espírito da mentira na boca de todos os seus profetas. E ele diz: tu induzirá e ainda prevalecerá, e sai e faz assim. Hoje, amado, nos nossos dias, o que falta? Discernimento. Para você saber quando uma mensagem ela é de Deus, ou do homem, ou do inimigo, porque essas três fontes. Pode ser Deus está falando, pode ser simplesmente o homem, e pode ser o inimigo usando a boca dele para falar. Quando tem o discernimento, você sabe, você conhece a voz do Senhor. Eu conheço a voz do meu Senhor. Eu sei quando é Ele que está falando comigo. Mas tem pessoas que não têm intimidade com o Senhor, e qualquer profecia que chega, ele já se curva lá, antes de ouvir qual que é a mensagem que o Senhor tem para entregar. Falta de discernimento.
e deixa ser levado. Porque tem muito. E aí, em vez de trazer edificação, traz destruição. Quando ele falou isso, que esse espírito de mentira, que engana, ele falou para, quando Micaías falou isso, aí ele veio agora esse Zedequias, ele disse: agora pois, eis que o Senhor pôs esse espírito aí. Então Zedequias, filho de Canaã, chegou e feriu a Micaías no queixo, como se tivesse dado um cruzado no queixo dele, questionando por onde passou de mim o Espírito do Senhor para falar a ti. Ele se considerava superior a Micaías, considerava um predileto de Deus, considerava que isso não tinha mais ninguém, só ele era instrumento de Deus. E ele agiu dessa maneira. É a prova que não tinha o Espírito de Deus, porque quem tem o Espírito de Deus não agride ninguém. Quem tem o Espírito de Deus não vai brigar. E ele aqui já mostrou que Deus não estava na vida dele. Era um espírito de mentira, era do inimigo, que ele que gosta de confusão. Então disse Micaías: eis que verá naquele mesmo dia, quando entras na câmara, em câmara, para te esconder. Então disse o rei a Israel: tomai Micaías. O que o rei fez? Pegou Micaías, mandou para o guarda, a mão que ele ficasse lá, sobre os cuidados de pão e água, até que ele retornasse da batalha. Mas Micaías não se calou. Versículo 28. Então, e disse Micaías: se tu voltares em paz, o Senhor não tem falado por mim. Disse mais: ouve todo o povo. Ele aclamou mais uma vez: ouve, povo. Mas o rei foi persuadido pela quantidade que profetizaram. Nem sempre a multidão tem razão. Quem tem razão, aquele que tem salvação e que anda na direção do Senhor nosso Deus. Então, quando foi para a batalha, Acabe foi, disfarce nunca deu certo. E ele ali, o Josafá, continua nas suas vestes reais. Quando os soldados viram ele, pessoa, aí viu que não era Josafá, aí vai lança uma flecha, assim, é um erro, sem direção, e ela sai procurando até encontrar as costas de Acabe. Cumpriu-se o que o profeta havia falado. Acabe morreu na batalha, o povo ficou disperso, assim como ele falou, porque nem sempre a mensagem de homem de Deus, ela se torna agradável aos nossos ouvidos, mas é a mensagem da parte do Senhor nosso Deus. Algo parecido com esse aconteceu nos tempos de Jeremias. Vamos ver o que diz Jeremias, capítulo 28, com as mesmas características, nos dias do profeta Jeremias. Jeremias, capítulo 28. Jeremias, falando que o povo ia para o cativeiro, ia permanecer lá por 70 anos. 70 anos, Deus trazia esse povo novamente, ia para o cativeiro da Babilônia, assim como foram. Mas apareceu um profeta lá desse, semelhante àquele lá de Acabe. O versículo 3. Depois de passar, olha o que esse profeta falou. Depois de passado 2 anos completos, eu tornarei a trazer a este lugar todos os utensílios da casa do Senhor, que deste lugar tomou Nabucodonosor, rei da Babilônia, levando-os para a Babilônia. E falou também quem voltaria. Quando chega no versículo 11, aparece o versículo 10 e 11, aparece o nome desse profeta, Ananias. Então Ananias, o profeta,
tomou o jugo do pescoço do profeta Jeremias e quebrou. É de madeira. O Jeremias estava fazendo uma encenação de como o povo ia ficar no cativeiro, dizendo que ele ia passar lá. Deus não ia trazer esse povo. E ele tomou aquele jugo de Jeremias, era de madeira, e quebrou. Ao versículo 11. E falou Ananias aos olhos de todo o povo, dizendo, assim, usando a expressão, assim diz o Senhor. Assim diz o Senhor, quebrarei o jugo de Nabucodonosor, rei da Babilônia, depois de passado 2 anos completos, e de sobre o pescoço de todas as nações, e Jeremias o profeta se foi tomado do seu caminho. Só que Deus falou através do profeta Jeremias que Deus mandou ele fazer um jugo agora de ferro, que não quebraria, que o povo ia permanecer. Aí no versículo 15, e disse Jeremias ao profeta Ananias, disse a Ananias o profeta, ouve agora Ananias, não te enviou o Senhor, mas tu fizeste que este povo confiasse em mentira. Pelo que diz o Senhor, eis que te lançarei de ti sobre a face da terra, e este ano morrerás, porque falaste em rebeldia contra o Senhor. E o que aconteceu? E morreu Ananias, o profeta, no mesmo ano, no 7º mês. Amados, ao nome de Deus em vão, dizer que é Deus que está falando sem ser Deus, a conta chega. E a conta chegou para Ananias naquele mesmo ano, porque morreu. Já havia, o Senhor já tinha falado isso lá em Deuteronômio, como seriam os falsos profetas que mentissem, ele morreria. E se fosse hoje no seu dia, amados? Será que tinha algum velório por aí? Falso profeta? O problema era dizer qual que era a causa da morte, né? De que foi que ele morreu? Estava usando o nome de Deus em vão, mentindo com o nome de Deus. O Novo Testamento já teve morte assim, não teve? Eu não teve? Teve. Ananias e a mulher dele foram porque mentiram, não foi? Então a meta dos falsos profetas, a sua meta é a popularidade, e o seu critério é o aplauso. Pode ser aplaudido, ser reconhecido. Segundo, busca de benefícios pessoais. Seu sacerdote ensina por interesse, os seus profetas adivinham por dinheiro. Aqui começa, primeiro é o aplauso, né? Agora é o interesse financeiro. Vamos ver uma passagem no Antigo Testamento e outra no Novo. Vamos ver o que diz o profeta Miqueias. Miqueias, depois do profeta Jonas, capítulo 3, versículo 1 diz: os seus chefes dão as sentenças por presente, e o seu sacerdote ensina por interesse, e os seus profetas adivinham por dinheiro, e ainda se encosta ao Senhor, dizendo: não está o Senhor no meio de nós? Nenhum mal nos sobrevirá. Não usa o nome do Senhor. Era o interesse financeiro, e dizendo que, como assim, Deus não se importa com isso não. Deus está nesse negócio. Deus me chamou para isso. Eu vivo disso. Claro, o trabalhador é digno do seu salário, mas temos que ter cuidado. Vamos ver agora no Novo Testamento, Tito, capítulo 1, versículo 11.
aos quais convém tapar a boca. Homem que transtorna casas inteiras, ensinando o que não convém. Por quê? Qual que é o interesse? Por ganância. Ou seja, por interesse financeiro. Divulga a piedade como causa de ganho, fazendo do cristianismo uma atividade comercial. Aí voltando lá em 1 Timóteo, capítulo 6, e versículo 5. Contenda de homens corruptos, de entendimento e privados da verdade, cuidando que a piedade seja causa de ganho. Qual que é o conselho? Aparta dos tais. Os falsos mestres procuram tirar proveito de suas atividades religiosas. Eu não tenho nada contra, amado, a itinerância. Pessoas que vivem do trabalho, ele chegar à igreja, ofertar. Aí muitos que é contra dizem assim: não, fulano estipulou valores. Eu não sou contra não, mas aquilo que é combinado não é caro. Você combinou? Combinou. Então tem o valor. Porque também tem muitos líderes, infelizmente, que às vezes combinam uma coisa e na hora não quer honrar. Então a razão deles vir pedir contrato, fechar um adiantamento, alguém combina. Alguém vai dizer: pastor, está certo ou errado? Cada caso é um caso. Eu não quero entrar nesse mérito. Eu só falei que eu não sou contra isso. Agora, é preciso ter o cuidado. Quem é a pessoa? Quem está vindo? Quem está sumindo o púlpito da igreja? Qual que é o currículo dele? É isso que nós temos que ter cuidado. Não é porque está viajando, chegou, e a maioria desse pessoal não carrega carta de recomendação, porque não tem pastor, não tem líder. Ele mesmo é líder de si mesmo. Eu sou de Jesus Cristo. E pronto. É esse que é o perigo. Ao chegar, entrega o púlpito da igreja. Aqui está um homem de Deus. E aí deixa um prejuízo tamanho para depois você corrigir. E Paulo, o próprio Jesus recomendou só: cuidado que vai surgir falsos profetas, falsos ensinadores, falsos mestres. Está lá em Mateus capítulo 24, versículo 11. Ele fala sobre isso. Paulo reúne os obreiros lá de Mileto para alertar sobre isso. Está lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 20. Ele fala sobre isso. A preocupação com esses falsos que viriam. A carta que foi escrita a Filipenses, capítulo 1, foi para tratar sobre isso, para ter o cuidado. Os falsos mestres procuram tirar proveito de suas atividades religiosas. Apanhamos os incautos com seu evangelho corrupto. E do fruto disso, eles tornavam em uma fonte para ganhar dinheiro ilicitamente. E o salmista, ele já tinha alertado sobre isso. No Salmo 14, Salmo de número 14, e o versículo 4: não terão conhecimento os obreiros da iniquidade. Primeira coisa, falta de conhecimento. Que come o meu povo como se comesse pão, eles não invocam ao Senhor. Aqui, tirar o proveito, amado. Sugar. Com aquelas propostas
Deus tocou no meu coração que é para você fazer isso. Deus tem que tocar primeiro o coração de quem vai doar. Eu não estou falando aqui de fidelidade, porque também tem nas redes sociais aí alguém combatendo contra o dízimo, levando a pessoa a convidar o devorador para estar dentro da casa dele, para ele morar com ele. Porque quando a pessoa ele deixa de ser fiel, ele está convidando o devorador para morar na casa dele. Isso é bíblico. Agora ele diz, não, dízimo é coisa do Antigo Testamento, e começa a ensinar heresia, e as pessoas ouvem na rede social e quem coloca em prática. Aí as coisas não andam, nada prospera, nada vai para frente. É como carregar dinheiro num saco furado, não vai juntar. É igual o profeta Ageu profetizou lá no capítulo 1 do livro dele, que eles faziam, juntavam, mas não tinha fartura. É dessa maneira. Esses falsos hereges ensinam isso. Eu estou falando aqui é que eles começam a barganhar, fazendo promessa que Deus não está no meio dessas promessas. Dê tanto que você vai receber tanto. Deus não é dessa maneira, amado. Deus não trabalha dessa maneira. Deus trabalha com aquilo que você toca no seu coração. Diz uma coisa, agora a oferta é o sacrifício, é aquilo que você, é o cortar na carne, é aquilo que você vai fazer para a obra do Senhor, investir no reino dele, é semente que se planta. Agora é Deus que tocou no seu coração, você vai fazer por amor à obra, não porque alguém está lhe induzindo. Quem direciona a sua vida é o Espírito Santo. E eles mexem com o emocionalismo das pessoas, que chega a dar até aliança de casamento. Ele começa a fazer algo que não está no orçamento dele e vai passar necessidade por algo que foi por emoção e não tocado pelo Espírito Santo do Senhor nosso Deus. O problema dos falsos mestres é esse. E já chegou alguns para mim e disse, pastor, eu posso tirar a oferta? Digo, a tua oferta está aqui no meu bolso. Tu não vai pela igreja que eu pastoreio, não. Porque o Deus é esse, mexe com emocionalismo. Amado, cuidado com emocionalismo. Nós trabalhamos com fé e razão. Eu sei o que eu estou fazendo. Eu sei a fé, a confiança que tenho em Deus e que oferto e que sou fiel a Ele. Tinham vida dissoluta. Aqui, quando se fala, tem um sentido de prática, equivale a prática libertinas. Isso indica que os falsos mestres se entregavam às depravações sexuais e outras práticas e hábitos abomináveis. Por causa da imoralidade deles e de seus muitos seguidores, o cristianismo estava sendo difamado. E o que acontece hoje na mídia? A crítica em cima do cristianismo. E isso, quem não conhece e não teve um encontro com o Senhor, fica na dúvida. Por quê? Por falta de um compromisso de alguém com o Senhor, escandaliza. É como se um caminhão atravessado na subida da ladeira, nem desce, ninguém sobe, né? Essa pessoa torna dessa maneira, com os seus feitos, com as suas atitudes. A Bíblia relata que em diversas circunstâncias o nome de Deus foi blasfemado por causa da vida indigna de muitos dentre o seu povo. Vamos ver o que diz Romanos capítulo 2 e o versículo 24. 2 e 24. Porque, como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vós. Isso estava falando de alguém que estava distorcendo o evangelho, para alguém que não tinha um compromisso. E Pedro já havia abordado sobre esse assunto em sua primeira epístola, quando nós estudamos no capítulo 3 e capítulo 4, falamos sobre isso. 4. Eram atrevidos, arrogantes e blasfemos. Os falsos mestres não tinham o menor respeito por ninguém. É uma exigência terrível, né? Exigir isso, exigir aquilo.
Às vezes a cidade se torna pequena para eles, e sempre tem algo novo, e não precisamos preocupar com algo novo. O que nós precisamos é conservar os poços que já estão cavados. Nós temos que cuidar para não entulhar eles. Eles já foram cavados e tem água boa, tá? Não precisamos cavar novos poços. Basta conservar os poços que já foram cavados, tá? A Bíblia, ela fechou o cano, então não precisa acrescentar. Nós conservamos o que está escrito nela. É o que foi ensinado pelo Senhor Jesus e pelos os apóstolos. Não precisamos de inovação. Precisamos conservar, ministrando a palavra de Deus na sua essência. Eles blasfemavam das coisas celestiais e não respeitavam a autoridade eclesiástica. Não respeita ninguém. É como eu falei, não tem liderança. Eram presunçosos e não hesitavam em desafiar os homens, ou até mesmo Deus. Ao ponto que chega. É o antropocentrismo, né? O homem acima de Deus. Chama mais atenção de todos. As atenção tem que ser voltada. Eu fico assim, analisando, quando vejo eles pregando, olha para cá. E vê, irmão, a pessoa está ouvindo. É um cuidado com olha, e desliga para cá, e vire para cá. Há uma coisa assim que se torna enjoativa, cansativa. Não precisa isso. Entregue a palavra que Deus colocou no coração, e eu tenho certeza que ela vai produzir fruto de arrependimento e traz edificação para a igreja do Senhor. É uma preocupação com esses detalhes. Eu não sei porquê. Parece que quer ser visto. Irmão, eu tenho certeza que o Espírito Santo que usa é o mesmo que vai levar a palavra ao coração do ouvinte. Andava arrogantes pelos seus próprios caminhos, não importando qual fosse o resultado dos seus atos pecaminosos. É possível que você já tenha se deparado com pessoas com essas características. E me lembrei da história de alguém, ele mesmo disse assim: se Deus está conivente com o meu erro? E Deus vai e revela assim, nós encontramos no juízo final. Tenho certeza, se o homem não consertar a sua vida, colocar no altar, fazer um concerto, uma aliança com o Senhor, ele vai encontrar no juízo mesmo. Só que quem encontra no juízo final não tem mudança. Lá já é sentença. É por isso que o próprio Jesus falou em Mateus, que muitos dirão naquele dia: Senhor, Senhor, no teu nome eu fiz isso, fiz aquilo. É como Jesus procurou: o nome de quem foi mesmo? Foi no meu nome? Então tá bom, foi no meu nome, não foi no seu. Não conheço. Não conheço, apartar de mim. Então a pessoa vai querer alegar que fez algo no nome do Senhor, com a vida toda desconcertada, com a vida toda manchada, e querendo, por que alguém pergunta: pastor, mas por que acontece milagre com essas pessoas? Deus tem compromisso com a sua palavra. A Bíblia diz, a própria palavra do Senhor diz, que Deus vela para o cumprimento da sua palavra. A palavra dele tem compromisso. Agora, quem não tem compromisso com ele, então ele não tem não. E as pessoas imaginam porque foi instrumento do Senhor e agora está com a vida irregular, achando que tem benefício da palavra do Senhor. Não tem. E a mensagem, como falamos aqui no início, tá lendo? Mensagem fingida. Agiam com malícia, sendo astutos, procurando firmar o pé antes de dizer a sua posição. Significa agir secretamente com malícia. Isso implica que não agia publicamente, mas ensinava em cultos particulares. Isso era no dia de Pedro. Descredenciando o evangelho genuíno, descredenciando o sacrifício de Cristo. E com isso, eles iam nas casas,
E hoje nós temos que ter muito cuidado, o que nós falamos? Precisamos ter o cuidado. É com esses visitantes que te recebem na nossa casa. Esses visitantes por aí, pregando, distorcendo o evangelho do Senhor Jesus, dizendo que o Espírito Santo não é uma pessoa, é só uma força. Tenhamos o cuidado. Tenhamos o cuidado. E o propósito de prejudicar e destruir ocultamente a verdadeira intenção daqueles que estavam servindo a Cristo. O propósito deles era esse: pregando um evangelho sem cruz, um evangelho sem transformação, um evangelho sem sacrifício. E aí precisamos ter muito cuidado com esses evangelhos que é pregado hoje. E negava o Senhor que o resgatou, que é o pior de todos: negar o sacrifício de Cristo, a expiação dele pelo pecado. E muitos deles afirmavam que a natureza humana de Cristo era ilusória. A sua vida como homem era apenas uma ficção. E o sofrimento de Cristo não foram reais. Era isso que eles ensinavam, invalidando assim o valor da expiação por ele efetuada. Os falsos mestres negavam a doutrina da expiação de Cristo como algo que tem valor para o retorno do homem. Nós sabemos que é, mas para eles não. Para eles, Cristo não era o Salvador todo-poderoso ou todo-suficiente, mas apenas um dos contribuíram para a salvação da humanidade. Apenas tinha contribuído, mas não era o suficiente. Era isso que estava ensinando no dia de Pedro. Não via qualquer valor em sua morte como expiação definitiva pelo pecado. A sua mensagem contrastava a do Novo Testamento, que apresenta Cristo como o Salvador de todos os homens. Cristo é o Salvador de toda a humanidade. E Paulo, escrevendo a Timóteo, 1 Timóteo capítulo 2, em versículo 5, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, um homem. Então, sabia ele. Então não tinha outro mediador. Mas eles ensinavam que o sacrifício de Cristo não era o suficiente. E para nós concluirmos, negava, como eu falei que negou que o Senhor resgatou, os falsos mestres negavam a doutrina da expiação. Eles não acreditavam na doutrina da expiação. Negava a santificação. E nós sabemos que a santidade é imprescindível para a salvação. Na vida do crente, a santificação deve ser uma realidade diária. Não pode haver salvação sem esta santidade. É o que diz o escritor aos Hebreus 12 e 14. Seguir a paz com toda a santificação, sem a qual não veremos o Senhor. Os falsos mestres ensinavam que a depravação moral ajudaria a destruir o corpo. Uma aberração. E sem que a alma fosse prejudicada. Já imaginou? Mortificar a vida sem prejudicar a alma, ou o corpo. E sendo que o corpo, alma e espírito precisam ser irrepreensível diante do Senhor nosso Deus. E o fim dos falsos profetas, falsos mestres. O julgamento dos falsos mestres tem um desígnio e um propósito inevitável, por causa de sua natureza hipócrita. A demora aparente não é a prova de que o juiz foi esquecido. Não. Há uma lei espiritual eterna, que é a lei da colheita. Segundo a semeadura que se aplica, todos os homens colherá. Está lá em Gálatas capítulo 6, versículos 7 e 8.
Então, o que o homem semeia, ele colherá. Os falsos profetas estão hoje filtrados por toda parte, procurando desviar os crentes incautos da verdade, embora declarasse líderes espirituais da sua real. Então, o que nós precisamos, amado? Saber a mensagem, se ela está de acordo com a palavra do Senhor. Nós precisamos, no nosso dia que nós estamos vivendo, precisamos ser igual aos bereanos. Os irmãos lá de Bereia. Você pode observar o capítulo 17 de Atos, e vai falar o comportamento daquele povo. Paulo estava pregando lá, mas ele estava olhando. E não com a facilidade que nós temos hoje com a Bíblia, nesse formato. Lá eram os pergaminhos, mas eles estavam conferindo o que estava sendo ensinado. Então precisamos ter muito cuidado com quem nós entregamos nossos púlpitos. Quem vai ministrar? Quem não é homem de Deus, mulher de Deus. Vê de onde? Tem pastor? De qual denominação? Tem compromisso com a palavra de Deus? Nós precisamos ter cuidado, para que não venha trazer prejuízo. Eu já vi coisas, amados, e às vezes por falta de alguém, falta de sabedoria, entregar o microfone e depois ver o estrago, ter que corrigir. Então, para evitar, é melhor nós termos o cuidado, temos a prudência. Nós temos muitos homens de Deus, mulher de Deus na nossa igreja. Não, meu presbitério não na cara, porque ele é do reteté, ele é do pula-pula. Cuidado com esse negócio, mano. Não precisa de pula-pula, não. Precisamos ter a palavra de Deus nas nossas vidas. A presença do Espírito Santo nas nossas vidas é o suficiente. Para Deus operar, não precisa que venha alguém de fora, não. Deus pode usar qualquer um dos obreiros que temos aqui na igreja. Mas é uma tendência. Não, porque é um vaso. Cuidado, mano, com esse negócio de vaso. Amém?